Olá, estamos abrindo aqui a 4ª edição do Ponto de Vista aqui pela TV Santa Cecília, né? Tivemos a nossa estreia na última segunda-feira e vamos seguindo aqui ao longo da semana, das próximas semanas, dos meses, né? Avançando aqui sempre com a discussão importante dos temas que estão na pauta da nossa cidade, da nossa região metropolitana e do país, num momento de grande dificuldade econômica, de crise política e dessa situação extremamente vergonhosa que toma conta dos presídios de São Paulo, do Rio, do Brasil inteiro há praticamente 15 anos ou mais, né? Essa situação dos grupos organizados, dessas grifes criminosas, né? Que hoje batalham entre si por melhores postos, melhores condições com relação ao tráfico de drogas. Situação difícil que nós estamos enfrentando, crise aqui nas nossas prefeituras da cidade, das prefeituras da região metropolitana também, que a gente vem acompanhando, não é de hoje, e sempre com convidados importantes, gente que é notícia, gente que tem coisa importante para dizer a você, participando com a gente aqui do Ponto de Vista. Um pouquinho mais direcionado à cidade de Guarujá, esta edição do programa, nesta quinta-feira, a gente aqui com muito prazer à minha direita, já dá para pegar a direita, não tem problema, né? Aqui a ex-prefeita Maria Antonieta, do PMDB, vai participar com a gente nesta edição, a gente agradece muito, tudo bem? Prazer recebê-la, está de férias, não? É um prazer também estar aqui com você, Boturão, e com os amigos, rever os Serápicos, estar aqui com o Santana e a Verônica, e estou de férias docentes, até final de janeiro. Agora, professora Maria Antonieta, ela que é professora de Química, né? Uma matéria terrível, não é para muitos, para mim, então, nem se fala. E é professora da rede pública municipal, é isso? Municipal. Vai voltar a lecionar em breve, teremos aí alunos da ex-prefeita. Preparem-se, porque a Maria Antonieta é boa professora, mas é exigente. Verônica Mendrona, aqui à minha esquerda, ela que é jornalista como a gente, né, colega de profissão, e atua na gerência da R. Amaral, ao lado do nosso companheiro Rodolfo Amaral, não é? Tudo bem, Verônica? Tudo bem. Boa tarde para quem está nos assistindo agora e boa noite para quem vai assistir a reprise. Obrigada pelo convite, Boturão. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Antonieta, Ronaldo. É um prazer estar aqui discutindo os assuntos da nossa região, especialmente hoje falando com mais propriedade aí de Guarujá. Muito bem. O Ronaldo Serápico está lá na ponta, não é? Advogado, figura extremamente antenada com as questões importantes, né? Com a cidade, com a região e com o país, foi assessor parlamentar da deputada Maria Ângela, trabalhamos juntos, junto com a Antonieta também, não é? Faz bastante tempo e há muito tempo eu não tenho o prazer e a satisfação de ter o Ronaldo numa bancada aqui comigo em rádio ou televisão. É um prazer e satisfação ter você aqui, viu, Ronaldo? A satisfação é minha, Edgar, obrigado pelo convite. Muito prazer de estar aqui com amigos novamente, com o Marco Santana, que eu também não via há muito tempo, com você, Edgar, que trabalhamos juntos e fizemos todos os programas juntos, e com a prefeita Antonieta, que também nós temos uma história juntos muito bacana, muito interessante, produtiva, né? Sempre tentando ajudar a nossa cidade, a nossa região. E também o meu boa tarde à Verônica e os telespectadores do Ponto de Vista. Muito bom. Marco Santana com a gente também acompanhando aí a sua participação, a participação do nosso telespectador, que é sempre parceiro importante, né, Santana? Tudo bem. Eu quero agradecer o Ronaldo Serápicos, a Verônica Mendrona, que prontamente atenderam nosso convite para integrar a nossa equipe de comentaristas fixos do Ponto de Vista. Agradecer à prefeita Maria Antonieta, que também aceitou o nosso convite para participar, para ter os temas que afetam diretamente a vida do cidadão de Guarujá. E, Boturão, se me permite, eu gostaria de fazer um breve comentário sobre Praia Grande, que o presidente Michel Temer é esperado agora à tarde para participar da inauguração de uma escola. Inaugurar uma escola é sempre uma boa notícia, é muito bom, né? Agora, o que eu acho que o prefeito Alberto Mourão avançou o sinal vermelho, porque ele quis puxar o saco do Michel Temer e colocou o nome da escola de Fued Temer, que vem a ser irmão do Michel Temer, foi um professor da Faculdade de Direito da USP. Só que Fued Temer nunca pôs os pés em Praia Grande, não tem nenhum histórico, nenhum vínculo com a cidade de Praia Grande, quando existem muitos educadores, muitos professores que colaboraram com o ensino público em Praia Grande. Quer dizer, o Mourão quis fazer uma média com o presidente Michel Temer e fez uma homenagem completamente desnecessária nesse contexto, né? Daí, a piada que corre em Praia Grande agora, que o pessoal está falando que o Mourão está pensando em inaugurar uma UBS com o nome de Fueira Temer. Fueira Temer. O
Quem é Fueira Temer? Fora Temer. Fora Temer. Fueira Temer. Fueira é bom, tá certo. Agora, essa homenagem ao irmão do presidente Michel Temer é pior ou não é pior do que aquela que foi proposta pelo ex-presidente da Câmara, Manuel Constantino, ao secretário de Portos, que nunca tinha vindo a Santos, que está me falhando o nome dele agora? Não lembro, Vai lembrar? mas está no mesmo nível. Eu acho que está no mesmo nível do que ele falou. Eu acho que Concedeu o título de cidadão santista. Ele não Mas sabia onde era é. a Avenida Ana Costa. Nós já tivemos um hospital em Santos chamado Che Guevara. Che Guevara, Não sei se vocês Che lembram Guevara. disso. Tem umas coisas estranhas, né? Che Guevara era Agora, coisa do Davi, eu né? já penso diferente. Acho que o prefeito Mourão foi extremamente hábil, estratégico em poder trazer o presidente da República para a sua cidade, para a nossa região e homenagear uma pessoa que tenha vínculo com o presidente era a única forma de você conseguir tão rapidamente trazê-lo. Prefeito, acho que vale E a eu pena, acho sim, que Antônio? vale porque o Mourão é uma pessoa que tem bastante amizade com o Michel. O Mourão esteve deputado com o Michel Temer e com certeza vai falar das necessidades da região e trazer a atenção do presidente para nossas cidades, todos os Você acha que vai municípios. ficar meia hora em Praia Grande? Mas não é a meia hora da inauguração que faz a diferença, são os bastidores Não, o das cafezinho, conversas. claro. Então Mas a senhora vocês, acha que precisa inaugurar uma escola, eu tenho uma Agora, visão imagina- diferente de Prefeita. vocês. Claro que eu gostaria de Não, você trazer foi o prefeita, você sabe que presidente uma para coisa minha funciona, cidade claro, né? e trazer para inaugurar uma escola em que pese vocês colocarem que a pessoa não tem um vínculo histórico, nem sempre as indicações que vêm do legislativo têm vínculos históricos. Então eu acho que se você quer de alguma maneira Então você nunca fazer... inventou lá uma escola Dilma Rousseff, por exemplo, né? Nem não haveria necessidade porque ela não morreu, né? Agora as escolas tem são problema, geralmente vai ser homenagem para vida. quem já faleceu. No meu município só para quem já faleceu. Mas nós temos pessoas que são da história da cidade e temos pessoas que não são da história externa, que tem algum vínculo. Ele pode não ter vínculo físico, não ter sido um político, alguém que residiu, mas de algum modo interferiu na formação de pessoas. E eu acho que isto vale a pena. Se a história dele como educador justifica a gente ter uma escola com o nome dele, qual o problema? Vocês me desculpem, mas eu penso diferente de vocês. É uma questão de ponto de vista. É ponto de vista. Agora imagina... E eu diria o seguinte, Mourão, muito bem, parabéns, porque a sua cidade faz 50 anos. Claro que você devia trazer o presidente da República para comemorar os 50 Mas anos. pelos 50 anos, né? E inaugurando uma escola que para um educador é uma grande conquista. Agora imagina a molecada em Praia Grande. Onde você estuda? Na FUE de Temer. Acho que é difícil, né? Agora eu gostaria de Todo mundo convidar... foi ele lá. Bom, Gostaria de convidar os espectadores a participar do Ponto de Vista pelo Facebook. Acesse Ponto de Vista com Edgar Boturão no Facebook. Mande sua crítica, sugestão, pergunta para a nossa ex-prefeita aqui. ô Antonieta, eu tenho feito essa pergunta aqui às pessoas que passam pela essa bancada desde segunda-feira. Muitas pessoas, muitos críticos, muitos especialistas na área econômica, críticos políticos, enfim, né, articulistas, acreditavam e desenhavam para todo mundo que a saída da ex-presidente Dilma e a entrada de Michel Temer, que era o presidente nacional do seu partido, agora está afastado do seu presidente da República, o PMDB, né, daria aí um outro impulso à economia, áreas melhores, enfim. Né. No início da gestão dele, deu essa impressão, mas a coisa não está acontecendo. Por quê, na sua visão? Olha, primeiro, eu penso que o presidente Temer, ele foi muito claro ao dizer que ele não viria para fazer populismo. Ele veio para colocar as bandeiras que precisavam fazer com que o Brasil saia do engessamento econômico para um patamar diferente. Claro que medidas que mexem com as estruturas são medidas que não mudam a realidade de uma hora para outra. É um processo. Eu acho que ele está seguindo aquilo que ele apresentou à sociedade brasileira, gostemos ou não gostemos, né? Aí está a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, uma série de medidas de contenção de despesas, outras que nas áreas educacionais, mas ele, até o presente momento, eu tenho visto o Michel seguir aquela proposta que ele apresentou à sociedade brasileira sem desviar-se dela a um momento. Então, acho que todas as medidas, principalmente transformadoras e que mexem com coisas assim tão encrustadas,
complicadas, como falar de previdência. A gente fala da previdência municipal. As prefeituras têm suas previdências. Nós sabemos o que significa falar num micro local. Agora, você falar para o Brasil inteiro, você mexer com a vida de milhões de pessoas, numa situação que vem há muito tempo sendo negligenciada, de fato vai ter questionamentos gigantescos. A gente mexe numa pessoa na Previdência do município, você mexe com toda uma carteira de 6.000 funcionários. Quem dirá mexer com a vida de tantas pessoas num país como o nosso. A reforma do ensino médio, tão criticada, a maioria das pessoas não sabem nem o que estão criticando. E é simplesmente você fortalecer a formação profissional. Claro, isso vai gerar debates e é necessário que as pessoas se envolvam. Então, eu entendo que o Temer está tendo o trabalho de colocar as coisas no devido lugar para a retomada do crescimento. Isso não é num estalar de dedos, não é num piscar de olhos, mas é um processo que vai demorar um pouco. Até porque a gente tem aí toda a situação econômica nacional, internacional, que contribuem e eu tenho certeza que o Brasil vai superar essa crise, vai retomar o seu crescimento. Nós vimos aí a redução da taxa Selic, né? Taxa Selic reduzida significa impulsionar a economia, voltar a ampliar produção e consumo. Eu acho que são movimentos que é para fazer com que o Brasil volte a crescer. Muito bem, Ronaldo e Verônica, à vontade aí com a professora Maria Antonieta com a gente aqui. Não, acho que essa questão do Temer é um processo, como a prefeita disse, que a gente está engateando, faz parte, a discussão faz parte e espero que ela produza bons resultados. Agora, eu queria entrar um pouquinho na questão do Guarujá, começando a falar um pouquinho pelo Porto, né? O Guarujá, há muitos anos, há quase 10 anos, tem aquela área, quer dizer, há muitos anos ele tem aquela área, mas aquela área de 4 milhões de metros quadrados, uma área ali que tem projetos ali desde a época, pelo menos que eu me lembro, desde a época do Farid. A sua administração também fez projeto para aquela área, inclusive eu vi uma palestra, não lembro aqui o nome do secretário de Assuntos Portuários na época, mas um projeto bastante interessante para ocupar essa área de retroporto, que gera emprego inclusive de boa qualidade e com renda boa. Então, eu gostaria de saber quais foram os entraves para que aquele projeto não tenha sido realizado aí a contento de todos. O que aconteceu, problemas de meio ambiente, eu gostaria de que a senhora falasse um pouco a respeito disso. O que avançou na sua administração? O que avançou? Primeiro, nós redesenhamos toda a proposta de ocupação da área de 4 milhões de metros quadrados. E tivemos 2 grandes eixos de desenvolvimento econômico para o município, que é o aeroporto e a área retroportuária. O aeroporto, nós trabalhamos do primeiro dia ao último dia para que ele se tornasse uma realidade e ele nos gerou uma energia, uma dedicação muito maior. E a área retroportuária, nós a reconstituímos, fizemos uma proposta de polo tecnológico, fomos buscar também recursos para os estudos da montagem do parque tecnológico e, ao mesmo tempo, nós tivemos várias audiências públicas, preenchemos todos os caminhos, mas nós tivemos que, num dado momento da gestão, definir qual é a nossa prioridade. A nossa prioridade era o aeroporto, uma vez que era a mesma equipe trabalhando 2 grandes programas de desenvolvimento econômico da cidade. Nós tivemos uma redução de quadros significativa com a ADIM, que fez com que nós tivéssemos uma perda dos recursos humanos e, portanto, de técnicos da área. Então, nós fizemos a opção e a opção foi deixar tudo pronto para a questão retroportuária. Está edital pronto, está todo o seu desenho e agora a nova administração, o novo prefeito, ele terá junto com a sua equipe o trabalho de colocar isso para o mercado. E o aeroporto, que nós lançamos em maio, a licitação, conseguimos chegar, encaminhamos bem. Infelizmente, numa das últimas fases, nós identificamos problemas documentais, o que fez com que a licitação do aeroporto tornasse fracassada. E reeditamos para não perder tempo, porque é uma licitação de pelo menos 90 dias. Ou Está seja, sendo cancelado agora? Não foi cancelada. A
a licitação do aeroporto, ela foi fracassada, é diferente. Nós tivemos um grupo internacional de Abu Dhabi com 2 empresas brasileiras, a Terracom e uma MPE. A empresa internacional que foi formada, ela tem que consularizar os documentos, ou seja, ela teria que apresentar os documentos com os carimbos de validade da embaixada nossa em Abu Dhabi, tornando nacionais aqueles documentos. Ela apresentou apenas um documento e era um conjunto de documentos. Então, nós demos prazos para que ela pudesse apresentar tudo, consultamos o consulado, a embaixada brasileira e como não aconteceu, nós não podemos aceitar, ou seja, não atendi o que a lei de licitações define. Nós quem demos faz a prazo. licitação, quem chama a licitação é a prefeitura? É a prefeitura, é uma licitação internacional, a concessão do aeroporto é da prefeitura e, portanto, todo o processo é da nossa responsabilidade. E ele já está novamente editado, não houve interrupção. A hora que nós constatamos que a empresa, o consórcio internacional, não apresentou as documentações necessárias, nós imediatamente, após todas as fases recursais, nós demos como fracassada a licitação e republicamos o edital para que não se perdesse tempo, como fizemos com todos os processos licitatórios que eu deixei em curso para a nova gestão, para não ter descontinuidade. Se alguém está falando o contrário, é só ter acesso, é público os documentos, no processo estão lá as correspondências da Cônsul brasileira em Abu Dhabi e do Ministério das Relações Exteriores, que deixa muito claro que apenas um documento foi certificado, ele se tornou nacional. E o outro grupo de documentos não foi apresentado em nenhum momento. Então, portanto, os nossos servidores foram muito zelosos e tivemos que, infelizmente, eu desejava muito poder ter assinado a homologação dessa licitação. Trabalhamos muito por isso, um trabalho muito sério e é um projeto estratégico para a cidade. Portanto, o novo prefeito tem com a sua equipe a incumbência de concluir e tocar o processo, a licitação da área retroportuária que está pronta. Muito bem. Ronaldo, pois não. Então, Antonieta, eu sei que um prefeito, quando está terminando o seu mandato, ou já terminou, a tendência é sempre a gente querer mostrar o que aconteceu, o que foi feito, e eu sei que você tem aí alguns números, informações para passar para a gente a respeito da sua gestão. E eu tenho perguntas também específicas sobre saúde, coisas que aconteceram nesses 8 anos aí, foi um período bastante árduo. Mas eu queria aproveitar para começar, essa sua situação de ex-prefeita, porque uma coisa é você estar exercendo o mandato, outra coisa é você poder olhar com uma objetividade diferente o que aconteceu. Eu fico imaginando o seguinte, se a Antonieta estivesse assumindo hoje a prefeitura do Guarujá, com a experiência que teve desses 8 anos anteriores, o que você faria diferente? O que você veria como os principais desafios de um novo prefeito assumindo hoje a cidade do Guarujá? Bom, primeiro, o que de diferente eu encontraria na Prefeitura do Guarujá, eu diria isso. Quando eu assumi em 2009, a Prefeitura do Guarujá não possuía uma certidão. Ou seja, a parte administrativa da Prefeitura, o que permite com que a gente possa ter acesso a recursos, a convênios, a emendas parlamentares, isso inexistia. Nós levamos, na primeira gestão, mais de 2 anos para colocar as certidões em ordem, tamanho endividamento que a prefeitura tinha. Hoje eu deixei para o novo prefeito todas as certidões em dia. Não tenho uma certidão. As certidões impediam o recebimento de verbas, por exemplo, do As certidões, elas são como se fosse... Se o município não tem certidão, é como se ele estivesse no SPC das prefeituras. A prefeitura não tem acesso a crédito, não tem acesso a transferências importantes na área de educação, de saúde. Você não consegue participar de programas de transferência de recursos, como nós participamos depois com as nossas certidões em ordem de todos os PACs, de todas as emendas, de idade, enfim. Então, a primeira coisa o prefeito atual, ele entra num município que tem todas as suas certidões. A sua vida administrativa, financeira, ela caminha de uma maneira saudável. Além disso,
o que eu faria? Eu manteria a minha equipe de planejamento, Toda a equipe ficaria lá. manteria uma equipe boa de planejamento, porque nós, no início do mandato, nós não tínhamos projetos, nós não tínhamos gente, nós tínhamos poucas pessoas, poucos servidores de carreira com as qualificações que a gente precisava, e nós tivemos que ter arquitetos, engenheiros, nós tivemos que contratar pessoas para trabalhar a parte de convênios, de contratos, e isso fez com que nós tivéssemos uma quantidade imensa de projetos e pudéssemos, não somente pela relação política, mas pela relação política e pela qualidade daquilo que a gente fez, ter a condição, Ronaldo, de ter acesso a muitos programas e a muitos projetos de construção de unidades de saúde, de escola, de pavimentação, drenagem, mudando a característica, a vida de muitos bairros da minha cidade. Você vai deixar muitos precatórios para o atual prefeito pagar, não? Eu não deixei Era uma das suas precatório. principais Nós reclamações quando temos você assumiu, precatórios de outras gestões. É Você não importante fez nenhum? deixar isso bem claro. E esses precatórios são vultosos. Nós fizemos uma luta nacional, é importante que seja colocado isso, e que transformou-se numa nova emenda constitucional. Trabalhei nisso diretamente enquanto vice-presidente de finanças da Frente Nacional de Prefeitos, e com isso a realidade dos municípios a partir desse ano vai mudar, porque teremos acesso a financiamentos, acesso a depósitos judiciais de terceiro, mas no caso do Guarujá, que tem mais de 600 milhões de reais de precatórios, os financiamentos são a única alternativa para que nós possamos, a longo prazo, deixar o município novamente numa condição de desenvolvimento e de investimentos. E esses precatórios vêm lá de trás? Eles são da década de 60, 70, 80, até 2008. São precatórios elevadíssimos. E nós pagamos muito, fomos o primeiro governo que pagamos precatórios, tivemos as consequências disso, né? Porque nós sentimos na pele à medida que se retira dinheiro da vida do cidadão, e era esta minha discussão no Congresso. À medida que você paga precatório, você está tirando, não que você não deva pagar, você deve pagar, mas numa condição que não inviabilize a gestão pública. E como a emenda 62, ela foi tornada inconstitucional, nós ficamos sem parâmetros. Nós pagávamos 1,5% da receita corrente, isso foi a 11,6%, ou seja, quase 15 milhões por mês. Quem que consegue pagar 15 milhões por mês de precatórios? Então, isto era insustentável. Então, nós conseguimos, graças a Deus, com essa nova emenda, e com isso o município do Guarujá e outros municípios brasileiros terão condição de poder não ter a realidade que nós passamos de 2013 para cá. Antes do intervalo, Santana quer ter uma participação, é isso? Não, eu gostaria de informar agora aos nossos espectadores que agora temos e-mail. Você pode participar por contato@pontodevista.tv.br. Envie sua sugestão, sua crítica, sua pergunta. Contato@pontodevista.tv, não é com, é .tv.br. Está aí na telinha para o pessoal acompanhar. Vamos para um rápido intervalo e a gente retoma aqui a sequência do Ponto de Vista já já. Um oceano que não pedi nem quis atravessar. A mágica do que poderia ter sido, o peso insustentável da eterna falta de remissão e a sombra de toda a negação. Por que chamar um táxi? Porque é o transporte mais rápido e seguro. Todos os carros são vistoriados e os motoristas são treinados e identificados. Você sabia que os táxis contribuem com o município com taxas e impostos? Não tenha surpresa na hora de pagar o seu transporte, porque nossa tarifa é fiscalizada pelo Inmetro. Todos os táxis atendem por aplicativo. Da próxima vez, chame um táxi. É legal, seguro e o preço mais justo entre 2 pontos. Uma campanha da Acarte Rádio Táxi, Cooper Rádio Táxi, Onda Azul Rádio Táxi, Disque Táxi, Baixada Táxi e Sindicato dos Taxistas.
O melhor remédio contra a crise é acreditar. Anuncie na Santa Cecília TV, a TV que não para de crescer. Ligue 3202-7107. Muito bem, estamos voltando aqui na sequência do Ponto de Vista, quarta edição, né? Entramos no ar na última segunda-feira e só figuras importantes, né? Gente de destaque aqui na cidade, na região metropolitana, participando com a gente, pessoas que têm algo de importante a dizer a você que está nos acompanhando aí do outro lado. Maria Antonieta, professora Maria Antonieta, ex-prefeita de Guarujá conosco, né? E falando aí abertamente as dificuldades que teve. E claro que você considera que o seu governo foi bom no primeiro mandato, tanto que você foi reeleita, né, quase que foi reeleita no primeiro turno, uma diferença muito pequena, depois ganhou o segundo turno até com uma certa folga, né, uma boa folga, né, não há dúvida com relação a isso. Mas aí veio o segundo mandato, muitas críticas com relação à sua gestão, principalmente zeladoria na cidade, enfim. E aí veio a eleição, né? Você lançou um candidato que nem ao segundo turno chegou. Por quê? As pessoas não reconheciam o candidato, não relacionavam com a prefeita, demorou muito para lançar o candidato, enfim, os outros candidatos, dois que foram ao segundo turno e o prefeito que hoje está no cargo, tinham mais corrida eleitoral, mais história. O que aconteceu, Antonieta? Olha, primeiro eu penso o seguinte, nós tivemos um segundo mandato muito difícil com a questão dos precatórios. Como nós estávamos falando, no primeiro nós resgatamos a credibilidade da cidade, recuperamos investimentos, recuperamos toda a parte de certidões, né? Fizemos o município voltar ao desenvolvimento. Segundo mandato, nós pegamos a mudança da lei dos precatórios e com isso a precarização da parte de zeladoria, mas não deixamos de fazer obras, de investir, de ter acesso a todos os programas. E claro que eu foquei em segurar a gestão, porque se eu antecipasse uma eleição em 2015, como era natural acontecer, eu teria tido um final de mandato com muito mais dificuldades do que tivemos. Então, eu pedi para a minha equipe segurar esse ímpeto e somente no ano da eleição é que nós começamos a fazer o trabalho. Eu acho que foi pouco tempo para você poder tornar conhecida uma pessoa que não vem do meio político e que foi um excelente secretário, mas não basta somente isso, né? Você também tem que ter uma outra história partidária, ser mais conhecido no meio da comunidade. Eu acho que todo mundo que é sério pensa em fazer sucessor e pensa em dar continuidade àquilo que você constituiu com tanto sacrifício. Perfeito. Mas eu entendo que tudo tem que ter um tempo de maturação. Acho que não houve tempo de maturação suficiente. A senhora não acha também que a gente avalia que o fato do candidato da senhora não ter nem chegado ao segundo turno não é um indicativo da rejeição da maior parte da população à sua gestão? Que também eu acho que também, porque todos nós prefeitos, né, pegamos um período muito difícil. Pegamos um período de crise econômica sem precedentes. Queda de arrecadação no nosso caso, no município do Guarujá, em mais de 20% ao mês. Né? Além disso, nós tivemos sim a precarização da zeladoria, porque eu tive que estabelecer prioridades. Quais eram as prioridades? Pagar salário dos servidores, não deixar a folha de pagamento não acontecer, né? Como nós vimos em muitos municípios, atraso de salário. Eu nunca atrasei um dia de salário dos servidores do Guarujá, das nossas terceirizadas. Eu tive que fazer opção em manter a educação de qualidade, saúde em todas as condições que pude, né? Nosso problema não é na atenção básica, o problema da saúde do Guarujá é na urgência e emergência, quando eu comecei a enfrentar a máfia médica, que nós tínhamos lá num plantão 6 médicos trabalhando, você chegava lá, tinham 2. E agora tem um médico, né, na prefeitura. E aí você tinha uma situação, eu enfrentei mesmo. De 2014 eu cheguei a ter boicote, de não quererem fazer atendimento, quererem ganhar 3 plantões trabalhando um plantão. E isso a gente foi evitando esse tipo de situação. Isso é uma coisa que a população muitas vezes não tem visão disso, mas eu sempre comentei que eu estava enfrentando aqueles maus profissionais, porque tem gente muito séria,
em todas as áreas. E eu tinha gente nos pronto-socorros que queriam bater o ponto quando iam, né, destruir o ponto digital para não saber, para não cruzar ficha com atendimento. E isso nós enfrentamos. Mas, prefeito, houve né? denúncia em âmbito Houve, nós tivemos procedimento sindicante, depois inquérito administrativo, tem vários, e muitos médicos pediram demissão antes de concluir, porque sabiam que iam ser demitidos por justa causa. E a máfia branca, será que vai continuar agindo agora com o médico, como prefeito? Eu espero que não, pelo bem da nossa cidade, eu espero que ele tenha muito sucesso, que ele tenha êxito, porque é o que nós precisamos ter. Eu acho que não dá para você querer um insucesso do outro. É a mesma coisa que eu estava falando, né? O Serápicos me perguntou, eu falei, nós estamos deixando 300 milhões de reais em obras já licitadas, outras em processo de licitação e outras a licitar, com projetos prontos. Minha equipe de planejamento, de infraestrutura, trabalharam muito para a gente poder se qualificar e não perder nenhuma oportunidade. Essas obras englobam basicamente o quê? Escolas, infraestrutura de bairros, clínica, vários bairros, pavimentação, drenagem, como está acontecendo agora na Atlântica, muita gente reclamava da sua gestão, né? Lá na Vila Zilda, com a Rafael Vicello, no centro de Vicente Carvalho, centro do Guarujá. Tem muitas obras que estão sendo retomadas. Por quê? 2015 e 2016, com essa questão da crise econômica, o governo do estado freou investimentos, o governo federal, nós tivemos muitas obras que estão indo assim a conta-gotas. Lá no Morrinhos, por exemplo, as obras de pavimentação de 60 ruas estão indo a conta-gotas, porque a Termac trabalha quando recebe. Não vem o dinheiro do governo federal, ela para. Em Vicente de Carvalho, as obras do DAD, nós estabelecemos fazer somente aquilo que tinha em conta, para não ampliar o déficit orçamentário. Isso é a administração responsável. De ter apoiado, ter feito campanha pela presidente Dilma, não? Não, eu acho que tudo teve o seu tempo. Eu apoiei a presidente Dilma como apoiei o vice-presidente Michel Temer. Ambos eu tenho excelente relacionamento e hoje o presidente é o Michel Temer, que é do meu partido e que tem profundo respeito pelo Guarujá e que tem profundo respeito pela nossa cidade. Me ajudou muito em muitas questões, como o PAC. Hoje, as 400 unidades da Enseada que estão quase prontas, com a infraestrutura em fase de execução, para poder remover as famílias das áreas de risco e alto risco e das áreas ali do Cantagalo. As casas que nós estamos lá, agora o novo governo continua, o meu trabalho no Parque da Montanha. Todos os recursos que a gente conseguiu para a unidade de saúde da família e que estão funcionando plenamente e funcionando bem. Nós saímos de uma cobertura de 6% para 56% em saúde da família. Então, a gente avançou bastante, mudou paradigma na saúde. Agora tem que fazer um enfrentamento mesmo com a urgência e emergência para mudar o padrão de atendimento à nossa população. A respeito desse assunto de saúde, só para fechar o gancho, uma das primeiras atitudes do novo prefeito foi decretar um estado de emergência na saúde. A senhora comentou as dificuldades, por exemplo, com profissionais, com agressões até ao sistema. Eu queria saber como funciona essa história de decreto emergencial. Ajuda alguma coisa? Poderia ter sido feito antes? Muda alguma coisa na saúde? Ou é mais uma forma de mostrar que as coisas não estão funcionando nessa área? Olha, eu não quero julgar as ações do novo prefeito. Eu não fiz decreto de emergência na saúde porque não há mecanismos que justifiquem isto. Na nossa transição, nós estamos num processo de novo concurso público. Meu governo deixou em execução a licitação para o concurso público. O concurso, a contratação de médicos em caráter de urgência, o nosso jurídico entendia que não havia motivação para fazer isso, porque a saída dos médicos é exatamente por processos disciplinares, a maioria porque não estavam indo trabalhar e foram pegos porque não trabalhavam, estavam com pontos lá registrados e seriam
facilmente retirados por justa causa. Há um concurso em curso que teve que ser paralisado por conta do período eleitoral. Então, e o problema ele é específico na urgência e emergência. Não é falta de dinheiro para pagar médico, porque nunca se atrasou um dia de pagamento. É a questão do comprometimento. Você nunca atrasou o salário do funcionário? Nunca atrasei. Não? Em 8 anos, sempre paguei adiantado. Nós nunca deixamos de pagar um direito dos servidores. Muito pelo contrário, nós fizemos um programa chamado Fazendo Mais com Menos, que deu uma nova cultura administrativa e financeira para a prefeitura, onde nós descobrimos o que eu chamo de prata da casa, os servidores de cada área de carreira, onde nós conseguimos economizar e fazer acontecer as coisas. Então, nós colocamos a parte da gestão de pessoas em ordem e as nossas finanças do município, você imagina, eu peguei uma prefeitura com 1 bilhão e 200 milhões de dívida e ficar com déficit na faixa de 70 milhões é sinal de que nós fizemos uma gestão muito comprometida. Então, eu posso dizer a você, entregar com todas as certidões em dia, para evitar que o novo prefeito tenha os problemas que eu tive de ficar 2 anos paralisadas porque não tinha como fazer nada, e ele hoje encontra uma casa em ordem, com todos os pagamentos, com exceção de alguns fornecedores, com exceção de 1 mês de aluguel, porque o dinheiro da repatriação chegou depois praticamente do encerramento, senão nós não teríamos nem deixado dívida de aluguel. Diga, Verônica. Não, é só essa questão que a gente, voltando um pouquinho nessa questão da zeladoria, que foi bastante criticada, que andou pelo Guarujá no último ano viu, essa questão do mato crescendo, as ruas não estavam limpas aí a contento. Pavimentação também. A pavimentação Sim. e todos esses problemas que a cidade enfrentou. A senhora isso aconteceu em função exatamente da crise econômica, e a senhora acha que aquela pesquisa que saiu na Tribuna em setembro do ano passado, falando que o seu governo era reprovado por 89,5% dos entrevistados, teve tudo a ver com essa questão que o país, os municípios sofreram? Sem dúvida. É uma realidade, volto a repetir, que o novo prefeito não terá. Ele não vai ter o mesmo problema que eu tive de ter que pagar valores absurdos de precatórios, e se você não paga precatório, você fica com ausência de transferências, porque todas as transferências são repassadas diretamente ao Tribunal de Justiça, como nós tivemos isso em 2013. Então, nós temos uma realidade muito diferente. Eu tive que fazer opção. Ou eu pago precatórios, mantenho o salário e as coisas prioritárias, entre fazer o asfalto e o medicamento, Verônica, você me desculpa, mas é o medicamento que eu vou comprar. Entre fazer a zeladoria, roçar o mato e manter a merenda escolar, manter o salário dos servidores e o pagamento do que eu pudesse pagar, era isso que eu faria. Então, eu estabeleci prioridades. Claro que a crise ampliou esses problemas, porque você já tem um pagamento imenso e ainda você tem uma queda de arrecadação, então você tem que fazer redução de contratos, tem que fazer redução de alguns serviços. Quando você chega na redução de serviços, é a pior coisa. E foi o que aconteceu conosco. Eu tive que deixar de fazer. Eu tive que suspender o contrato de zeladoria. Por que você acha que o novo governo retoma agora o contrato de zeladoria? Porque nós não cancelamos o contrato. Nós paralisamos um contrato porque eu não tinha dinheiro para pagar. Eu só podia pagar ou lixo, eu tinha que fazer uma opção. Ou eu pago lixo, ou eu pago o contrato de zeladoria. Quem que eu pago? Quem você pagaria? O lixo. Né? O lixo. Sim, o lixo. Né? Se você mais tivesse que lógico. pagar, né? Comprar remédio e pagar contrato de zeladoria, o que você faria no meu lugar? O remédio. Não, com certeza, mas né? prefeita, a queixa Então, de- foi isso que nós fizemos. Isso não é de agora, não é de um ano. Sim. Né? Isto é uma situação que veio se agravando com o aumento dos índices e dos percentuais de precatórios. O novo governo do prefeito Suman e dos prefeitos que têm problemas como o Guarujá não passarão pela mesma coisa com a emenda que foi aprovada no Congresso dos precatórios, porque eles terão acesso a financiamento bancário para poder pagar o precatório sem prejudicar a vida do cidadão, que foi essa luta que a gente fez durante 4 anos junto aos deputados e senadores. Verônica, quer completar alguma coisa? Não, só quero completar em relação ao que a senhora comentou dos remédios, dos medicamentos. Claro que todo mundo vai optar por comprar
medicamentos, sem dúvida. Mas uma das coisas que também foi falada naquela pesquisa, a maior queixa de 65% dos entrevistados naquela época de setembro, foi a questão da saúde. Dentro disso, agora a gente viu nessas primeiras 2 semanas, inclusive a equipe do novo governo, eu sei que a senhora não quer julgar aqui, mas só para pontuar, quem acompanha aí pelo Facebook, pelos jornais, viu a queixa da falta de infraestrutura nos prontos-socorros, nas unidades de saúde, e também em relação à falta de medicamentos. Também houve essa crítica, não sei se é verdade, não frequenta as unidades de saúde do Guarujá, mas é uma questão que foi falada. Então, gostaria de saber se a senhora deixou essas coisas em dias, né? Deixei. Os medicamentos... O Santana tinha uma outra questão? Tem a ver com a saúde? Sobre outro assunto. Então, Mas, é só bom. pegar Então, os diários oficiais, vocês vão verificar que não foram interrompidas uma licitação sequer de medicamentos, que eu quebrei várias vezes ordem cronológica para pagar empresa de medicamento, para garantir fornecimento. Pode faltar um medicamento ou outro, porque muitas vezes isto falta no mercado. Mas nós fizemos todos os processos licitatórios, na transição foi apresentado ao governo que assumiria todos os processos para não ter interrupção. E uma coisa que eu coloquei ao prefeito, que o que eu passei, eu não gostaria que ele passasse. E foi essa premissa que eu dei a toda a minha equipe. Nós não vamos fazer com que a nossa cidade sofra o que nós sofremos. Nós podemos ter uma transição amigável, ética, tanto é que nós fizemos os relatórios de todas as áreas. Eu fiz prestação de contas pública, inclusive o que eu trouxe aqui está na biblioteca do município, para qualquer cidadão que queira saber o que nós fizemos em cada área, os dados, os indicadores, isso também foi entregue ao governo, todos os documentos que foram solicitados, então não houve nenhum tipo de paralisação. Eu digo o seguinte, quando o Ronaldo me pergunta se esse decreto era necessário ou não. Sinceramente, não era, Ronaldo. Não tem justificativa técnica, formal, que justifique decretar emergência na saúde. Mas se decretou, é uma decisão política do prefeito atual. Eu não vou questionar, nem vou criticar. Eu acho que a sociedade vai poder observar e fazer suas considerações. O que faz o decreto? Ele suspende todo o processo licitatório. Tudo que você faz que leva 90 dias, 60 dias, 15 dias, você não vai ter mais a burocracia da licitação. Mas isso também... Compra por emergência? Você compra emergencialmente, contrata emergencialmente, mas isso tem riscos. O bom gestor, e foi o que eu falei, poderia ter feito um contrato emergencial para médicos, mas se o meu jurídico diz não faça, você vai fazer? Não faça. E sabendo que a gente ainda deixou contratados médicos até o dia 9 com todas as escalas, então eu acredito que às vezes são atitudes precipitadas que colocam em risco a vida do gestor por muitos anos. E a gente tem que pensar o que é necessário e não estava faltando médicos porque nós contratamos por RPA. E a minha equipe deixou contratados até o dia 9 de janeiro todas as escalas médicas. Agora, há uma máfia médica que quer ganhar sem trabalhar, pessoas que querem estar em 2, 3 lugares ao mesmo tempo. Isso o Ministério Público, quanto ganhou juntamente, o médico lá em Guarujá? 12 mil reais. 12? 12 mil reais, era 17 mil reais, com a DIN caiu para 12. Aí eles faltam no dia do plantão, entram com atestado e ninguém pode criticar. Mas tem que cumprir, ele trabalha todo dia? Não, 2 vezes na semana. E, prefeito, isso foi conversado junto ao Ministério Público? Nós conversamos com o Ministério Público, eu tenho todos os boletins de ocorrência, eu tenho todos, 12 mil brutos, todos os procedimentos administrativos. Tem gente muito séria que cumpre seus horários, fica sobrecarregado por conta dos maus profissionais. E eles não têm atraso no pagamento? Não tem atraso, nunca teve atraso. Bom, vamos para o intervalo então, para não atrasar aqui também, e retomamos a sequência em instantes. Até já. Conquistar um lugar no mercado de trabalho não depende só do diploma. Você precisa de uma formação diferenciada. Por isso, não perca tempo. Faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília e ganhe 25% de desconto na primeira mensalidade. Cursos presenciais e à distância com excelentes avaliações do MEC. Faça acontecer. Faça Unisanta. A poesia é pungente, é perigo a poesia. Ela nos mata e consome, ela aumenta a nossa fome, desperta a filosofia. A poesia é oração.
Muito bem, voltamos ao último bloco desta quarta edição do Ponto de Vista, né? Um novo programa de debate, discussão política aqui da nossa Santa Cecília TV. Maria Antonieta de Brito, professora Maria Antonieta com a gente, o ex-prefeito. Marco Santana tem algumas colocações aí do telespectador também, né, Tem uma Santana? pergunta minha, gostaria de fazer, prefeito. Aqui, a Pérola do Atlântico, ao longo do tempo, ela foi perdendo o seu status como um destino turístico de mais relevância e passou a ser, em vez de uma cidade de turistas, de veranistas, que na verdade os visitantes não agregam pouco valor à economia da cidade. Gostaria que a senhora dissesse para a gente qual foi o balanço que a senhora faz, da sua gestão no turismo. O que mudou no turismo em Guarujá na sua gestão? O que melhorou? Melhorou alguma coisa ou não? Bom, primeiro eu discordo de você quando você fala que o Guarujá perde o seu prestígio. Muito pelo contrário. Guarujá, comparado ao que era na década de 70, mas é uma outra realidade, né? Uma outra realidade, é um outro tempo. Ainda há nostalgia daquele período. Nós tivemos aí todo um processo de mudança da característica da cidade a partir da década de 80 com o processo de construção civil. Mas nós tivemos aí o Guarujá por 2 vezes ao longo desses anos, sendo considerado o principal destino turístico do estado de São Paulo, ainda continua sendo o Guarujá e do Brasil. Nós ganhamos o conceito A do Ministério do Turismo, tivemos a avaliação dos nossos equipamentos, por conta disso eu consegui 5 milhões de reais que estará sendo realizado 3 obras, a Praça Horácio Laffer, o Morro da Campina e o Morro da Galhetas. São 3 áreas para infraestrutura turística que o novo governo está recebendo em processo de licitação. Isso é importante porque a cidade de Guarujá tem 27 praias, é a cidade do litoral de São Paulo com maior procura, não para turismo de um dia, como você está colocando, é feito um trabalho pelo Convention Bureau de Guarujá, com o Convention Bureau de Santos, mas a Secretaria de Turismo de tornar o Guarujá um destino turístico não de temporada apenas, mas de ano inteiro. E nós temos tido, sim, um crescimento da nossa rede hoteleira, tanto é que nós tivemos nesses 8 anos a instalação de 3 bandeiras importantes, que foram Transamérica, o Ibis e o Blue Tree. 3 grandes redes hoteleiras que se instalaram no Guarujá porque perceberam que há uma grande perspectiva de ampliação dessa atividade turística. Nós tivemos 2 grandes eventos mundiais, que foi a Copa e depois a Olimpíada, e o Guarujá esteve na rota nacional, tanto da Copa quanto da Olimpíada, como local de treinamento. Conseguiu trazer seleções e não foi qualquer município. Muitos tentaram e não conseguiram, e nós, com o mote da Copa, trouxemos muito investimento, tanto para o estádio municipal, que mudou em torno de toda aquela comunidade. Muitas obras dessas de quase 300 milhões que nós estamos hoje em execução é fruto de todo esse trabalho de caráter turístico, trazendo recursos do governo do estado pelo DAD e recursos do governo federal de programas específicos ou de emendas parlamentares para que a gente possa ir melhorando a estrutura da cidade. Perfeito. Então, eu posso dizer para você que a gente teve, sim, um patamar de reconhecimento. Tanto é que nós não perdemos posição ao longo desses anos, muito pelo contrário. Aumentamos posição perante o Ministério do Turismo. A Verônica tem um questionamento aqui em relação à Sabesp, que é importante também. O Marco volta daqui a pouquinho, então, com o questionamento aí do público. Só para falar do DAD, aproveitando que a prefeita citou o DAD, né? A gente tem que lembrar aí que nos últimos 6 anos, até 2006, Guarujá tem aí um crédito de 56 milhões a receber, porque o governo do estado demora para repassar. Ele cria tantas dificuldades para os municípios, então um prefeito sempre trabalha, vamos dizer assim, com a verba do antecessor. Assim como a senhora recebeu dinheiro da verba DAD, que era da gestão passada, o atual prefeito, Walter Suman, vai receber 40 milhões, ele está fora esse ano. E para 2017, cerca de 20 milhões. Mas, enfim, isso é uma coisa que os prefeitos da nossa região, Cubatão não é considerado uma instância balneária, mas os prefeitos daqui devem lutar com bastante afinco para que isso mude e que cada prefeito consiga realizar suas obras de um jeito mais correto, mais fácil, e a gente não tenha tantas obras paradas na cidade por conta do atraso de repasse. Mas eu quero falar um pouquinho com a prefeita aqui da questão da Sabesp. Desde o marco regulatório do saneamento, a Sabesp vem procurando os prefeitos para regularizar a sua situação jurídica.
E Santos assinou um contrato com a Sabesp, aí, que envolveu contrapartida financeira, que conseguiu pagar pessoal, conseguiu pagar aí algumas despesas da cidade. E no Guarujá, só em Guarujá, a Sabesp fatura, o último dado que a gente teve foi de 2015, a Sabesp fatura 108 milhões de reais na cidade de Guarujá. A rede de extensão da água de esgoto é metade da rede de extensão de água em quilômetros quadrados, ou seja, a rede de esgoto ela nunca é igual, ela sempre é abaixo, mas o Guarujá está muito aquém. E eu lembro que a senhora sempre foi muito crítica da Sabesp, dos serviços executados na Sabesp, falta de água na cidade. Gostaria de saber se a Sabesp procurou a senhora durante a sua administração, qual o entrave que aconteceu para que o contrato não fosse assinado, o que a cidade pleiteou a Sabesp, como ficou essa situação durante a sua administração? Bom, excelente sua colocação. Primeiro porque eu sempre fui muito crítica mesmo no sentido de que uma cidade ela precisa ter investimento maciço em saneamento e em todo o seu tratamento de água e reservação de água suficiente principalmente por ser uma cidade turística, para que nós não tenhamos problema ao longo de todo o ano. Então, nós fizemos todo o plano de saneamento, a cidade estudou toda a sua condição, nós ouvimos a sociedade. No plano de saneamento tem as diretrizes de investimentos que são necessárias num contrato com a empresa pública. Nós tivemos, sim, 6 anos de tratativas. Muito, tratativas muito sérias, porque num primeiro momento nós achávamos que ter um retorno financeiro num primeiro momento era importante. Só que Santos não é paradigma para nenhuma das outras cidades no sentido de investimentos em saneamento. A condição em Santos é diferente da condição das outras cidades. Então nós fomos buscando os investimentos em saneamento básico, em ampliação do abastecimento de água, em novos reservatórios, e nós conseguimos chegar no entendimento com a Sabesp. O entendimento de que nós teríamos todos os investimentos necessários, porque você sabe que para o município ter acesso a investimento em saneamento, somente no governo da presidente Dilma que nós tivemos aí um grande investimento em saneamento, depois isso fechou. E com a crise econômica que o país passa, até a sua retomada novamente de crescimento, que é um processo lento, isso também vai estar fechado. E quem tem condição de buscar esses investimentos? Empresas como a Sabesp, ou passar para a iniciativa privada. O problema é que quando você passa para a iniciativa privada, e nós também fizemos essa discussão, você não garante a questão da segurança hídrica, porque o investimento tem e continua sendo do próprio município. Então, nós optamos e fizemos a discussão com a população de que continuaríamos com a empresa de saneamento básico do Estado por conta da facilidade de acesso a investimentos nacionais e internacionais. No Guarujá nós estamos com Onda Limpa acontecendo e eu tentei por 2 vezes encaminhar para o Legislativo o novo contrato, onde estavam todos os investimentos no sítio Conceiçãozinha, nas áreas onde não há ainda saneamento básico algum, nas áreas como Praia do Góis, Prainha Branca, áreas que precisam de um investimento maior, Perequê, que são cerca de 30 milhões de reais de investimento em saneamento básico, é a única praia não balneável da cidade. Então, nós conseguimos fechar toda essa conta e definimos que haveria um comitê gestor que a cada 4 anos iria revendo as metas e, num dado momento dos 25 anos de concessão, se já houvesse a condição de retorno financeiro, isso iria acontecer. E também nós previmos desconto para as entidades sociais com convênios com a Prefeitura em até 25%. Previmos também no nosso contrato a possibilidade de investimentos em atividades de caráter cultural, ambiental, turístico e também em relação às questões relacionadas ao esporte, com a parceria da Sabesp. Então, o contrato ele é muito vantajoso nas contrapartidas, ou seja, fazer a obra é muito mais caro para o município do que eu receber uma outorga financeira. Então, nós conseguimos, no que mandamos para a Câmara, contemplar tudo e isto está reforçado pelo plano de saneamento que foi aprovado recentemente. Está no Legislativo.
O contrato agora está no Legislativo, aguardando que a nova Câmara possa levá-lo a voto. Eu tentei em dezembro, pela segunda vez, e eles não chegaram a fazer apreciação do projeto de lei. Ronaldo, vamos acelerar então um pouquinho aqui, que estamos nos aproximando do finalzinho. Para aqui. terminar, eu tenho sido muito crítico nos últimos anos a falta de efetividade das ações metropolitanas na nossa região. Para mim, o Condesb, a agência metropolitana, ficaram muito aquém do que nós esperávamos nesses anos todos, né, que a região metropolitana foi oficializada. E os prefeitos, normalmente, eles têm muita dificuldade em fazer uma avaliação crítica a respeito da ação metropolitana. Não sei porque fazem, são o conselho, né? Os prefeitos fazem parte do conselho, mas também existe talvez uma certa vaidade, um certo jogo político ali. Ninguém quer desagradar o governador também. Enfim, eu queria aproveitar essa oportunidade, porque, para mim, assim, questões muito simples, para as pessoas entenderem, a travessia da Santos-Guarujá, uma ligação que se discute há anos. Lenda urbana. E que a gente não consegue relativamente, comparado com saúde, com educação, com outras ações importantes de infraestrutura, isso seria insignificante de resolver. Mesmo assim, tivemos muita dificuldade. Eu acompanhei a sua luta, do prefeito de Santos, para tentar resolver o problema e mais ou menos ficou um pouquinho melhor. Agora, como ex-prefeita, fica mais fácil de fazer uma avaliação crítica da ação metropolitana que existe, do futuro das ações metropolitanas? Acho que o Marcos Santana tem uma justamente essa linha, questão, né? do nosso Paulo Henrique Farias pergunta se a metropolização realmente existe na nossa região. Essa conduta metropolitana, ela começou a ser embutida em todos nós, né? Os mandatos, eles caminharam mais próximos. Só que há muita coisa mesmo a avançar, Ronaldo. A questão da hidrovia, dessa ligação entre os municípios hidroviária, nós pedimos para fazer um estudo, está no DH ainda. São 8 anos discutindo transporte de cargas, transporte de passageiros. E isso é uma necessidade para a nossa região, para que ela possa estar interligada, de fato, em todas as suas potencialidades. O Guarujá precisaria deste assunto sendo resolvido para o desenvolvimento da região do SING, porque não se dá para ter caminhão por dentro da cidade. Então, a questão da hidrovia é fundamental para nós, tanto para a ligação em termos das cidades para passageiros, que era o trabalho do Condesb, quanto a questão de cargas, que é um estudo feito pela Codesb. Mas os outros prefeitos apoiavam essa iniciativa do Condesb? Apoiava, mas... Escolhiam uma cidade e falavam, vamos ajudar hoje o Guarujá, hoje vamos ajudar a Bertioga, amanhã vamos ajudar Santos. Não é desta maneira, não é desta maneira. A gente avançou em algumas questões com muita luta no plano de desenvolvimento econômico. Agora estamos avançando na questão do lixo, porque eu fui presidente do Comitê de Bacias e conseguimos... com o trabalho, com todos os membros do Conselho, mostrar que um estudo sobre uma metodologia específica para a questão do lixo era mais do que premente, que é outra questão muito séria da nossa região. Os aterros sanitários estão se esgotando e não tem local para destinar lixo e precisa de uma solução. Então, tem muito que se avançar mesmo e o novo Condesb, esse novo grupo de prefeitos com os que já foram reeleitos, precisam dar esta celeridade. Muitas coisas ficam dependendo ainda do Estado. E por exemplo, né, como essa questão da hidrovia que está nas mãos lá da Secretaria de Transportes. Muito bem, perfeito. Então, eu penso que dá para avançar, como os consórcios públicos. Você fazer compra regional de medicamentos, sai muito mais barato, sai muito mais rápido. Você fazer contratação de algum tipo de mão de obra que falte para a região em forma consorciada, mas é uma experiência que nós ainda não temos e que precisa de dedicação. Mas avançamos bastante, Ronaldo. Queria comentar com você, Antonieta, uma matéria que foi publicada pelo jornal Tribuna, se não me engano, ontem, não é? Com um morador de rua de Guarujá que recebeu uma passagem de gente ligada à prefeitura, não sei se da ação social, enfim, para atravessar, vir para Santos e procurar assistência aqui, ou seja, vai para Santos e lá vai ter assistência. No seu governo, isso era uma prática também? Não era? É possível que fosse uma prática e você não sabia disso? Nunca, em hipótese alguma, aconteceu isso nos 8 anos de mandato? Rapidamente, nós estamos no finalzinho. Olha, para começar, eu criei a Operação Dignidade no meu mandato,
onde nós sempre atuamos na madrugada com homens e mulheres de rua, juntamente com a Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e assistentes sociais. Nós criamos o CREAS Pop, que é um local onde o morador de rua ele pode ficar ao longo do dia, e nós temos o albergue. Nós saímos de 6 equipamentos para 17. Tivemos problemas com cidades que empurram até hoje, que levam para o Guarujá seus moradores de rua, que colocam para debaixo do tapete um problema social como esse. E nós também criamos restaurante popular com café da manhã, como é o Santo Antônio, que atende a população de rua. E exatamente fizemos um trabalho com as igrejas, com centros espíritas. Você nunca mandou, não. Morador de rua para Nós temos um olhar diferente, porque o problema do homem de rua é um problema regional. Todas as cidades hoje, Santos, Guarujá, todas as cidades enfrentam a problemática também, do morador de rua, e nós nunca empurramos para outra cidade. E sempre condenei esta iniciativa. Eu acho que todo mundo tem que ser responsável pelo atendimento na sua cidade. Perfeito. E eu acho que aí está faltando o olhar da Secretaria da Assistência Social. Professora Maria Antonieta, né, vai voltar para a rede pública agora em fevereiro, se não estou enganado. Sucesso para você, até uma outra oportunidade com a gente. Obrigado pela participação, obrigado a Verônica, ao Ronaldo, vão estar com a gente aqui ao longo de toda a nossa caminhada. E o Santana, diariamente aqui, participando com a gente, trocando ideias com você. De segunda a sexta, o Ponto de Vista ao vivo, 1h30 da tarde, reprise às 8 da noite. Obrigado, até amanhã. Tchau.